Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Teologia Pastoral, é o segundo bloco. As nossas aulas sempre são gravadas, para que a gente possa depois ouvi-las, vê-las, estudá-las novamente, e quem sabe no futuro também outros alunos que se interessam em fazer esse curso possam fazê-lo em EAD, e também, por meio dessas aulas, que Deus possa abençoar muitas vidas com esse material, principalmente com a palavra de Deus, tá bom? Então, continuando aqui, irmãos, vamos só concluir aqui a introdução do livro do MacArthur. Tomé, tenha a bondade, continue para nós estávamos vendo aqui a introdução do livro Ministério Pastoral, então a gente está compartilhando aqui em PDF para o auxílio dos irmãos. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza, esse parágrafo. Os líderes da Grace Community têm lutado para combater a aparente preocupação de algumas igrejas com a autoestima e o egocentrismo de nossa sociedade contemporânea. Nossos presbíteros desejam ser modelos de discípulos e também proclamar o convite de Jesus para o discipulado. Quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 10, 38 a 39. Obrigado. Gosto muito de... Tá bom. Oi? Tudo bem, só um minuto, Tomé. Obrigado, até aí. Percebam, irmãos. Pastor, Oi. eu achei aquele chiadinho lá, não sei se sou eu, mas eu tô ouvindo de novo aqui. Eu acho que deve ser o microfone do Tomé, viu, Tomé? Eu vou desativá-lo agora, tá bom, Tomé? Isso. Talvez é o microfone. Eu acho que era isso mesmo, parou. Bom, parou mas também. obrigado, viu, Tomé? Obrigado. Ó, percebam, irmãos, deixa eu só fazer um adendo aqui. Tem vezes que nós pensamos que vai ser o acúmulo de informações que vai nos dar uma igreja saudável, um ministério robusto. Toda teoria ela é importante, é óbvio, senão não estaríamos estudando. Mas existem coisas que eu diria que servem para nós como bases muito firmes para que a gente possa se agarrar a elas. Algumas estacas são fundamentais para a nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque lá na igreja do John MacArthur Jr., há essa preocupação. Temos sido uma igreja com autoestima muito elevada, um egocentrismo muito grande, ou nós queremos ser discípulos de Jesus que carrega a cruz? Perceba, isso daqui não é nenhuma novidade, essa ideia. Mas quando há uma liderança pastoral que se reúne a outros colegas e líderes e obreiros protagonistas, ou seja, um staff maduro, que quando estão ali entre eles, no dia a dia, vem um certo irmão que é até talentoso, mas ele é muito egocêntrico, valoriza muito a sua autoestima, tudo é muito para ele. Então, de repente, aquele colegiado já percebe uma coisa, de duas uma, ou o irmão se ajusta a essa verdade bíblica, ou ele não vai fazer parte aqui dos nossos líderes. Por quê? Porque nós aqui não queremos participar dessa sociedade, desse espírito contemporâneo. A gente quer algo diferente, a gente quer servir, a gente quer exaltar ao Cordeiro. Perceba, não é muita informação, isso o novo convertido sabe, mas na prática, como a gente se perde com isso. Por isso que eu gosto de materiais, de obras como essas, e de ter olhos sempre muito fixos em pastores que são nossos modelos. O pastor Enéas Tonini, um pouquinho antes dele partir, ele já devia estar com seus 100 anos, ele deu uma palestra lá no seminário, porque no seminário, como as aulas são sábado o dia inteiro, então há um período de 40 minutos que eles separam para um culto, onde eles fazem os avisos a todas as turmas,
cantam dois hinos, fazem oração e tem ali entre 15 e 20 minutos de mensagem. E eu lembro como hoje o pastor Ernesto Nini pregou uma das suas últimas mensagens ali. E quando ele criou esse sistema, era para todos os professores e para todos os alunos. Por isso que quando ele ia para o culto, ele dizia: quem é crente, me siga, quem é crente, me acompanhe. E era obrigatório os alunos participarem do culto. Por quê? Porque é um seminário teológico, mas é um seminário que prepara obreiros para o ministério. Então, o culto, o pastoreio mútuo lá também era fundamental. E eu lembro que nessa última mensagem que ele falou sobre a propiciação, ele falou assim: irmãos, no começo do meu ministério, eu achava que um pastor ele precisava ser muito erudito. Então, eu acreditava que o conhecimento daria ao pastor um ministério muito maravilhoso. O conhecimento é importante, ele disse, mas depois eu descobri que o pastor ele precisa de poder, poder de Deus, poder para pastorear, para pregar. E ele começou a fazer uma defesa ao poder. E por que eu estou falando isso, irmãos? Pastor Ernesto Nini, todos os sábados, mesmo sem dar aula, ele estava no seminário, entre os professores. Ele era levado, ficava conosco, e depois, quando dava ali o período da manhã, por volta do almoço, ele voltava para a casa dele. E ele já não andava mais sozinho, aos 100 anos de idade. A partir ali dos 95 anos de idade, qualquer um que estava do lado dele já tinha que segurá-lo, porque os joelhos dele fraquejavam. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Tem coisas que um pastor, ele não precisa muito. Aqui está um ponto chave para a nossa vida. Queremos um ministério de vaidade, queremos um ministério de autoestima, queremos um ministério de protagonismo nosso, de egocentrismo, queremos um ministério onde, em outras palavras, dizemos: louvado seja eu, glorificado seja mim, ou queremos realmente morrer para o mundo, para o eu, e tomar a cruz e seguir o noivo. Pense sobre isso, tá bom, meus irmãos? E agora aqui, rapidamente, só para a gente concluir essa parte, ele vai falar sobre vários pontos importantíssimos, né? Gosto muito de ser pastor, amo a obra do ministério por um série de motivos. Primeiro, pregar é o principal meio humano que Deus usa para dispensar a sua graça. Ou seja, é por meio da pregação que as vidas são alcançadas e, como disse Paulo a Timóteo, prega a palavra. Então é um privilégio um homem poder pregar a palavra de Deus semanalmente. 2, leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Agora, posso me consumir no estudo e na comunhão com Deus. Tem um lado público que a congregação vê, mas tem um lado particular que só Deus conhece. Embora eu só possa pregar 3 horas por semana, estudo 30. Essas horas gastas todas as semanas na presença de Deus são um privilégio elevado e santo. Amém. Guardem isso, irmãos. Olha só, o pastor, ele tem um privilégio. Claro que muitos pastores, no início do seu ministério, a grande maioria não são integrais, mas ele pode estar se debruçando mais do que outros. Muito mais do que algo punitivo, é algo prazeroso. Ele está se alimentando a sua alma, está em comunhão com Deus, está se enchendo de Deus. Agora, só sabe dessas verdades aqui, de que gasta muito tempo em estudo, em oração, em comunhão, quem realmente valoriza o tipo e o formato de igreja como nós estamos aqui trabalhando. Essa ideia de que o pastor sobe no púlpito e fala ali porque ele recebe de Deus mastigadinho, sem nenhum sacrifício, é uma ideia muito simplória. A gente sabe que isso pode até acontecer, mas são as exceções. Via de regra, Deus quer que nós trabalhemos bastante para que, por meio desse trabalho, depois ele realmente flua por nosso intermédio e abençoe muitas vidas. Então, valorizem pastores que são dedicados ao estudo e valorizem e orem por eles, porque são pessoas que realmente têm um ministério muito importante. Né? 3, leia para nós, pastor, por favor. Sou diretamente responsável diante de Deus pela vida das pessoas que Ele me encarregou de pastorear.
Ensinando pelo rádio, não sou pessoalmente responsável pela aplicação que as pessoas fazem da palavra de Deus. Entretanto, como pastor mestre de uma congregação, tenho um relacionamento com o meu povo, tal como o do pastor com suas ovelhas. Cuido da alma deles como aqueles que hão de dar contas delas. Hebreus 13:17. Aqui ele usa rádio porque quando ele escreveu, né, no caso, esse livro, ele tinha uma atuação pelo rádio. Depois, é óbvio, ele foi mais conhecido pelas redes sociais, internet, né, irmãos? Mas olha que interessante. A aplicação do que ele ensina para os outros, ele não vai ter o alcance disso. Mas como ele vai aplicar tudo isso com a sua congregação, e aqui onde entra o verdadeiro pastor, ele está junto com o seu povo, ele presta conta dessas almas. Ou seja, ele é um pastor mestre, mas ele ao mesmo tempo se mistura com a comunidade e tem cheiro de ovelha. Então, isso é maravilhoso, né, meus irmãos? 4. Quero gastar alguns minutos aqui nesse item 4. Por favor, pastor. Joia. Também devo satisfações às pessoas da minha igreja. Tudo está à vista delas. Minha vida e família, meus pontos fortes e fracos. Tudo. Aprecio essa necessidade de prestar contas. É um incentivo constante no sentido de que eu reflita Cristo em tudo o que digo ou faço. Percebam que os neopentecostais, eles não prestam contas à sua igreja. Se muito, à liderança. Porque dependendo da situação, se houver um dissabor, eles montam a própria igreja deles. Eles não têm compromisso com a comunidade, muito menos transparência. E aqui eu quero lembrar das nossas aulas de metodologia científica e principalmente gestão eclesiástica, quando falamos da parte financeira. Mas aqui, prestação de contas não é só das finanças, é da vida, é dos acertos, é dos erros, é da interação, é saber que o pastor ele não é o dono da igreja, ele é o integrante da igreja. A igreja está sobre o pastor e não o pastor sobre a igreja. É porque existe uma igreja que o Espírito Santo dá o dom de pastores e levanta pastores. E não é porque existe um pastor que vai criar, porque há um pastor que cria igreja. Não, não é isso. Na realidade, as igrejas, elas nascem, sim, das formas mais variadas, geralmente sendo fruto do trabalho de pastores, evangelistas e missionários, mas podem acontecer também que igrejas nasçam de reuniões de oração, de grupos, de momentos de tribulação, e por causa disso, Deus vai levantar pastores. A igreja tem a presciência, e não é o pastor. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não é contra o meu pastor. Os dons ministeriais servem para aperfeiçoar a igreja e não a igreja ao pastor. Efésios 4 fala sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Então, alguma dúvida sobre esse ponto? Não, nenhum, né? Tranquilo? Não, nenhum. Por gentileza, pastor. Agora, só leia para mim a parte em itálico, então, pastor. Tá bom. Amo o desafio de edificar uma equipe eficaz de líderes com as pessoas que Deus colocou na igreja. Ou seja, ele quer pessoas, sim, ele precisa de pessoas, mas ele está ali experimentando essa realidade com toda a sua comunidade e desafiando-os, encorajando-os, né? 6. Por favor, pastor. Pois não. O pastorado abrange a vida inteira. O que o nosso querido pastor está dizendo aqui? Que não acaba ali no púlpito e nem na aula. Ele está junto nos nascimentos dos bebês, nos funerais, nos aniversários, nos casamentos, no dia a dia com o seu rebanho, porque o pastorado, ele abarca tudo, engloba tudo. Não é um momento performático e muito menos profissional. O pastor é pastor no mercado, é pastor na feira, é pastor quando sai de férias, é pastor quando está no clube, quando está dormindo. Ele é pastor o tempo todo. Né? 7, Pastor, por favor. sua voz está cortando para mim aqui, não sei se é só para mim.
Tá. Cortou para os demais também, né? Deu um cortezinho. Sim, cortou. É. Então, eu estava dizendo que o pastor, ele é um pastor para o tempo todo, né? Como o pastorado abrange a vida inteira. Ele não é algo apenas pontual na igreja, ou quando ele está de terno, né? É pastor em qualquer momento. Até mesmo nos momentos de lazer, ele é pastor e ele interage com o seu rebanho. Agora, é claro, é importante ter um critério de horário para a saúde do pastor e da igreja, porque senão até mesmo nisso prejudica o pastor e a sua comunidade, né? Mas o pastorado envolve tudo. É muito mais do que aquela hora performática, tá bom? Foi isso que eu disse. Joia? Ele é integral, mesmo ele sendo um pastor que trabalha fora. O pastorado é integral na sua essência, né? Tá bom, meus irmãos? E aqui 7, Amém. leia para nós, pastor Johnny. Pode ler o 7 e o 8º completo, por gentileza. Tá bom. Completo? Isso. Tá bom. As recompensas nessa vida são maravilhosas. Sinto-me amado, apreciado, admirado. Sinto que as pessoas confiam em mim. Tudo porque sou um instrumento usado por Deus para dar progresso espiritual ao seu povo. Sei que meu povo ora por mim e se preocupa profundamente comigo. Sou grato a Deus por isso. Tenho a honra de ser um canal pelo qual a graça de Deus, o amor de Cristo e a consolação do Espírito Santo podem tornar-se reais às pessoas. E 8. Ou Tenho seja, medo de não olha ser só que coisa linda, né? Desculpa, pastor, só uma coisa. Olha, ele não pastoreia por troca, mas ele vê as recompensas de Deus nesse cuidado da igreja também. Isso é lindo, né, irmãos? E, último. Pode ler, pastor? Assim, tenho medo de não ser pastor. Quando eu tinha 18 anos, o Senhor me jogou para fora de um carro que estava a mais de 100 km por hora. Caí de costas e rolei pela pista por uns 100 metros. Graças a Deus não morri. Quando me levantei naquela estrada, sem ter perdido a consciência em nenhum momento, consagrei minha vida para servir a Cristo. Falei a Ele que não resistiria mais, porém faria a vontade dEle, que é pregar a palavra, pregar sua palavra. Glória a Deus, né? Aqui a gente até entende um pouco como que foi o momento em que Deus trabalha na vida dele. Tá bom, meus irmãos? Ele tem medo de não pregar a palavra. Então, agora a gente vai trabalhar bastante na nossa apostila, e nessa primeira parte do livro, você pode ver, ó, perspectivas bíblicas, redescobrindo o ministério pastoral, o que o pastor deve ser e fazer, o ministério pastoral na história e concepção bíblica de ministério pastoral. A gente vai estar fazendo um intercâmbio entre a apostila e esse material, tá bom? Então, agora, vamos lá para a minha apostila. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma fala? Alguém quer fazer algum adendo? Alguma dúvida de alguma parte? Tranquilo? Joia. Na semana passada nós lemos aqui um pouco já sobre as definições de ministério pastoral e nós paramos aqui. Algumas perguntas importantes sobre o papel do pastor. Lembram-se? Quero trabalhar agora com vocês, fazer um pequeno case aqui com vocês. Um debate, né? Irmãos, aqui deixa eu fazer menção a uma coisa importante antes de entrarmos nesse ponto. Eu sei que, ao tratarmos desse assunto, muitos podem nos compreender como fariseus, ou nos achar como fariseus, que ficamos apontando erros aqui e acolá. Mas, na realidade, o que eu queria agora falar é que todos nós somos falhos e todos nós temos limites, e isso me faz lembrar também as palavras de Spurgeon. Spurgeon dizia assim: basta avaliarmos nosso coração corrupto e ver as nossas mazelas, as nossas pequenez, a nossa depravação, para sabermos que todos os seres humanos são assim. O que Spurgeon estava querendo dizer? Olha, eu não preciso vasculhar a tua vida, apontar a tua vida. Quando eu olho para o mais profundo da minha vida, e quando eu vejo quanto eu sou pequeno, pó, limitado, pecador, falho,
se não fosse a graça de Deus me ajudando, e se não fosse eu me debruçando a Ele, pedindo a sua misericórdia, como os puritanos chamavam, buscando os meios da graça. O que eram os meios da graça, um puritano? Era orar, porque eles diziam que quando eles oravam, eles se sentiam banhados pela graça. Era ler a Bíblia, porque quando eles liam a Bíblia, eles eram purificados. Era participar de uma igreja com assiduidade e comprometimento, porque quando eles participavam da vida de comunidade, eles se autopastoreavam, eles eram cuidados pelos seus líderes, eles oravam uns pelos outros, e nessa comunhão o Espírito Santo trabalhava. Ou seja, o que eram os meios da graça para um puritano? Era tudo aquilo que devemos fazer como gesto de piedade, e que por fazermos com o auxílio do Senhor, recebemos graça. Logo, evangelizamos pelo poder do Espírito, somos usados, mas é porque Deus nos abençoa. Mas antes de evangelizar, a gente ouve de Deus para passar uma mensagem salgada, como diz Paulo, não uma mensagem insossa. No entanto, tudo isso que a gente recebe é Deus na nossa vida, porque se Deus não estiver conosco, a gente não consegue dar um passo. Eu sei que, ao refletir sobre o ministério pastoral, a gente fica aqui, apontando acolá, mas na grande realidade, a gente tem que fazer a autocrítica o tempo todo. E a minha proposta, como a proposta do livro do MacArthur, quanto a proposta do Richard Baxter, desse livro que a gente vai trabalhar em algumas partes também, vocês vão ver que o Baxter, quando ele fala do pastor aprovado, o que é ser um pastor aprovado, irmãos? Ele já começa aqui na primeira parte falando, é o exame das nossas vidas pessoais. Ou seja, é a autoavaliação, é olhar para si, é pedir perdão, é se arrepender, é buscar o Senhor, é ter uma vida dessa forma. Porque somente assim a gente vai conseguir, na segunda parte, velar pelo rebanho. E a terceira parte, algumas diretrizes para o rebanho. Baxter, ele, antes de falar aos outros, ele fala assim, como eu disse, a gente está aqui contra-argumentando, fazendo essas tomadas de decisões com relação aos pastores que a gente convive, porque para a gente poder se enxergar, para a gente ver a forma em que estamos vivendo, fazer uma autocrítica. E aí, quando a gente chega nessa autocrítica, a grande pergunta é, o que eu farei para mudar essa história? Se dentro da nossa autocrítica e dentro das nossas avaliações, nós chegarmos à conclusão que o pastorado atual é brilhante, aleluia, então, como podemos melhorar aquilo que já é brilhante? Como podemos, pelo menos, mantê-lo? Isso já seria faraônico. Então, agora, se examinarmos e vermos que o pastorado contemporâneo tem sido falho e que a gente também não tem feito nenhum esforço em melhorar isso, então a proposta é, antes de apontar os outros, a gente ver e a gente se reconstruir. Então, assim, não tentem agora ir para o lado do apontamento seco, frio, sabe, religioso, demagogo. Vamos fazer uma crítica, mas vamos fazer uma crítica bem pontuada, e para que a gente possa caminhar, porque só assim a gente consegue se enxergar, e só assim a gente consegue também se autoavaliar, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Joia? Beleza, joia. Tranquilo? Então, agora eu quero fazer algumas perguntas, né? Algumas perguntas importantes sobre o papel do pastor. Dê para nós, Júnior, por gentileza, e vamos fazer um debate aqui de cada ponto. Algumas perguntas importantes sobre o papel do pastor. O que vocês acham dos pastores atuais? Os pastores estão cumprindo o seu dever diante daquilo que Deus nos chamou ou não? O que você pode dizer a esse respeito? Vamos lá. Como somos educados, começamos com as mulheres. Tem as honras, mas... Sobrou para seja... mim. Pastor, a gente vê pelos nossos irmãos, né? Que é impossível que a liderança esteja centrada pelo resultado, né, pastor? As pessoas estão perdidas, estão afundadas em si mesmas, estão buscando seus próprios interesses. Significa que a mensagem que está sendo pregada está distorcida, né?
é o egocentrismo, né? O foco no eu, o foco naquilo que eu desejo, é só para a gente se salvar e não para a gente se conciliar, ou se conectar com o Espírito Santo, com Deus, entender a vontade dele, ver o propósito. Então, não, em sua maioria, não estão cumprindo o seu dever, não. Joia, joia. Vamos lá, Dil. O que você diz, Dil? Pastor, assim, pegando a perspectiva do próprio livro que a gente está lendo, o papel de um pastor, né, é alimentar as ovelhas e, em segundo plano, supervisioná-las, cuidar de cada uma delas da melhor forma. E assim, a gente concorda que, em uma grande parte, isso não acontece, né? Em algumas igrejas, a gente não vê esse cenário acontecendo, né? Mas assim, eu acredito que, acima de tudo, a gente tem que olhar para dentro de nós, né? Eu mesmo, assim, eu admito que, vendo tudo que eu tô vendo, assim, pouco que já foi falado aqui, tudo que eu tô vendo nesse livro, às vezes me sinto diminuído e peço até perdão, assim, algumas coisas para o Senhor, porque são coisas que nos confrontam, assim, verdadeiramente. São palavras que nos confrontam, né? Então, acredito que, acima de tudo, a gente deve olhar para dentro de nós mesmos e, de alguma maneira, procurar estar mais perto do Senhor para que esse propósito se cumpra em nós, né? Não somente olhar para fora, mas olhar para dentro. Isso aí, Dil. Agora, é claro, né, irmão, sem generalizar, porque tem muitos pastores bons, tem muitos homens de Deus, mas assim, quando a gente está falando, assim, é de uma forma geral, né, abrangente. Quando a gente olha assim, falamos, não, fulano é legal, fulano é bom, fulano é tal, outro é piedoso, tem uma escola boa aí. É que, infelizmente, eu acho que é consenso até dos demais irmãos, que eu vou deixar os demais irmãos participarem das demais perguntas, mas vocês podem falar aqui agora, é consenso. O ministério pastoral perdeu tanto seu brilho, porque deveria ser como? Deveria ser algo, pelo menos, de uma média para cima. Ah, fulano é pastor? Ah, se é pastor, logo é uma pessoa idônea. Se é pastor, é um exímio ser humano. Se é pastor, o princípio ético e moral é muito elevado. Se é pastor, é uma pessoa temperada. Se é pastor, é uma pessoa modesta. Se é pastor, é uma pessoa que busca virtudes e ensina virtudes. Ou seja, deveria ser algo normal. Assim como quando falamos sobre o médico, qual é o papel de um médico? Tem o bom médico e o mau médico, mas é normal. Graças a Deus, existem todos os tipos de médico, mas nós temos uma perspectiva de um médico sempre um pouco mais elevada. Uma outra profissão, que agora eu quero até colocar como profissão, só por meios comparativos, então eu estou usando a palavra profissão pela didática, mesmo sabendo que o pastorado é um ofício, né? É uma vocação. Mas quando nós pensamos o que é ser um bombeiro, o bombeiro você não coloca ele numa média para baixo. Policiais já sim. Mesmo o bombeiro sendo um policial, ele é uma categoria à parte. Por quê? É uma média para cima. Policial, infelizmente, não é assim. Juiz não é assim. Né? Aí outras profissões também se assemelham a isso. E aí a gente realmente fala, não era para ser assim. A maioria era para ser de outra forma. Poderia até existir uma minoria, mas a gente vê uma inversão de valores, né? Os demais irmãos querem fazer algum comentário aqui desse ponto A? Eu só queria complementar, o sentimento que o Gil teve foi o que eu tive, de verdade. Assim, lendo, eu falei, meu Deus, eu tenho que comer muito sal mesmo. Foi a impressão realmente que eu tive, assim. Por isso que eu acabei não comentando quando o senhor perguntou do livro,
porque eu ainda estou digerindo muito do que é proposto ali na leitura, mas a impressão que eu tive eu preciso me converter, de novo. Assim, eu achei realmente muito pesado, no bom sentido da palavra, né? Me fez realmente refletir sobre o meu papel e as minhas responsabilidades. Amém, pastor. E, pastor, antes, já te dou a palavra, Júnior. É por isso que eu amo essa matéria. E ao estudá-la novamente para poder passar para vocês, é como se fosse o meu memorial, que eu volto a ele dizendo, aqui é o meu papel, aqui é o meu lugar, eu não posso vacilar, eu tenho que me cuidar. Antes de querer consertar o mundo, né? Consertar a nós mesmos. Então, é isso aí. E essa fala sua, ela é muito bonita, né? Porque quando a gente diz, não, eu preciso me converter, isso só atesta o quanto a gente precisa realmente tomar cuidado, né, com a nossa vida, com o ministério ele é honroso, o quanto Deus nos conferiu, e é isso mesmo, parabéns. Eu acho que essa é a proposta dessa matéria. É a gente discutir, a gente debater. Irmãos, não estou querendo falar aqui para vocês porque me sinto melhor. Não, não. Aqui desvanece qualquer vaidade. Eu amo estar com pastores. Minha vida sempre foi assim. Mas uma coisa que eu não consigo é conviver com pastores que perderam a sua essência e que não são ensináveis. E isso, para mim, me causa é como se fosse me torna um vulcão. Aí talvez você diga, mas pastor Raio, o senhor está querendo ser melhor? Não, não é isso. É porque, por exemplo, irmãos, é comum eu falar entre pastores e me sentir muito usado. Se eu for fazer uma cruzada de evangelismo, eu não me sinto usado assim. Mas falando a pastores é diferente. É uma vocação mesmo que Deus me conferiu. E por que eu falo isso? Porque essa é a proposta. Senhor, eu quero me reconsagrar aos verdadeiros sentidos de um pastorado, na medida em que realmente a tua palavra nos deixou, pelo qual o teu Santo Espírito nos vocacionou. E aí a gente vai, como eu disse, a gente vai se unindo a pares e companheiros que pensam conosco e fica muito doce. E quando alguém destoa essa graça, a gente fala, olha, pastor, o caminho é mais para cá. Não pega atalho, não. Então, assim, por isso que é muito boa essa matéria, esse livro, esses materiais. Vocês vão ter contato com Baxter. Como eu disse na primeira aula, Baxter era considerado o pastor dos pastores por séculos, irmãos. Ele foi o pastor dos pastores na sua geração, e depois ele continuou influenciando pastores com a sua literatura, mesmo depois que já estivesse morto. E eu vejo como que Deus vai levantando ao longo dos séculos essas pessoas. Deus levantou George Whitefield, Wesley, Deus levantou Moody, Deus levantou Billy Graham, Deus tem levantado vários pastores na atualidade, e Deus vai fazendo isso para a gente olhar e falar, não, é assim que Deus espera mesmo, porque é assim que está na Bíblia. E me ajuda, Senhor, porque as vozes contrárias são muito grandes e ecoam demais, e tem hora que a gente acaba sendo tentado a mudar um pouco o caminho. Né? Então, parabéns, pastor. Diga, Júnior. Eu posso só... Desculpa, irmão Júnior, pastor. Não, só dando sequência aqui, porque a pergunta também, os pastores estão cumprindo o seu dever diante daquilo que Deus nos chamou ou não. Eu acho que o grande dilema talvez não estejamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E aí, fazendo coisas que talvez seja a demanda da congregação, da comunidade, que não tem nada a ver com o alimentar, o servir, e talvez muito mais para, sei lá, atender uma necessidade urgente que não é aquilo que Deus nos vocacionou para fazer. Joia, pastor. Muito bom. Júnior, por favor. Olha, a questão que eu vejo é o seguinte: talvez o conceito que temos um pouco errado de analisar o pastor pela performance dele na igreja, na sua liturgia, no momento da sua homilia, que ele prega bem, fala bonito, mas isso não necessariamente
somente está restrito a isso, mas ela é mais abrangente ao ofício da piedade, da responsabilidade que ultrapassa que de visitação, de ver, supervisionar, de delegar funções para ver como que estão os membros, as pessoas da igreja que eles estão passando maior dificuldade, e às vezes a pessoa passa como invisível, o pastor não sabe o que está acontecendo. Outra coisa também que eu vejo é que a gente tem uma visibilidade distorcida, às vezes, do pastor, porque olha só para a figura dali na igreja, e a vida regular dele, como que é? Às vezes a gente olha e fala, aquela pessoa, eu vou definir que ele é um bom pastor ruim pelo que ele prega, se ele não fala bonito, se ele não traz, não corresponde à minha expectativa, né? Então, eu acho que ele, vou defini-lo como que ele não seja um pastor, não seja um homem de Deus. Então, eu vejo, no geral, você já está querendo atrapalhar o que eu vou falar do Eugene Peterson no livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus. Brincadeira, viu, Júnior? Mas é isso aí, Júnior, é isso aí. A gente tem um olhar performático na tarefa que ele executa, e não na vida que ele tem, sendo que pastor é vida, não é tarefa. Tarefas cada um aprende e faz. Pode ver, você se tornou um advogado depois de estudar direito durante 4, 5 anos, fez a sua prova OAB e foi ali, né, aprovado, e hoje advoga. Para as tarefas, você faz uma faculdade, você desenvolve uma tarefa. Para a vida, é totalmente diferente, né? Por isso que na parte que nós tínhamos lido outrora, que ele falava sobre a questão do pastorado, ali na parte da introdução, foi muito legal, porque a gente vai vendo coisas assim muito importantes, que é muito maior do que um trabalho pelo trabalho, né? Mas é isso aí, Júnior. Parabéns, é isso aí, tá? É isso aí que eu quero que vocês continuem vendo, né? E se pontuando. Tá joia, meus irmãos? Então, vamos lá. Irmãos, agora vamos rapidamente às demais perguntas, porque as demais perguntas estão quase que ligadas diretamente ou indiretamente a essa, né? Pode ler para nós, Júnior. Como os pastores são conhecidos na igreja local, em sua cidade? E os exemplos de vida que nota você daria ao pastorado brasileiro atual? Quais os pastores que são modelos para a sua vida e ministério? Vamos dividir aqui. E aí? Quem quer falar? Eu acho que existem duas óticas aqui. A obviamente, do não convertido e, eventualmente, do convertido, né? Da comunidade, da igreja de modo geral. Eu poderia trazer um caso real aqui, assim. A gente faz um trabalho de pequenos grupos no extremo de Suzano, ali no Ipelândia. E o trabalho que a gente faz lá, pela graça de Deus, tem sido extremamente bem recebido. Hoje, em termos numéricos, assim, a gente tem uma casa que tem aproximadamente 30 pessoas participando. E eu não vejo, por parte delas, nenhuma oposição. Eu vejo, assim, um desejo, uma fome de querer ouvir o evangelho, e um respeito, assim, enorme, 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 pela liderança. Exato. Talvez aí tem essa ótica positiva, é o que se espera. Agora, dentro das comunidades, eventualmente, a gente tem uma outra percepção. Pelo menos as que eu tenho contato. Então, dentro do meu mundo, eu vejo que, assim, a liderança não é bem vista e bem quista, talvez por conta dos maus exemplos. O que o irmão Júnior mencionou, né, dessa questão mais performática, eu acho que essa liderança aliás, a membresia que enxerga a liderança apenas dessa ótica do pregador da plataforma, talvez seja até positiva, mas quando passa a caminhar com essa pessoa, vê que ela é ser humano como qualquer outro, e às vezes tem deslizes que talvez ele, como membro e pequenininho, não tem, e aí enxerga essa liderança com maus olhos. É uma outra realidade. Mas, enfim, acho que de modo geral, me parece ser um pouco mais equilibrado, né? Tem o ponto negativo e o ponto positivo disso aí. Isso aí. Joia, muito bom. A gente não pode jogar fora a criança porque a água está suja, né, irmãos? É isso aí. Né? A gente não pode, mas a gente tem que ser criterioso também, né? E o que o Júnior tinha acabado de dizer há pouco,
eu quero até destacar aqui uma frase que a gente viu no primeiro bloco, que está aqui, ó. Deixa eu achar aqui para vocês, ó. 1, 2, aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que nós passamos já por isso, mas eu quero relembrar, ó. Essa parte. Nesse parágrafo, isso ocorre no finalzinho. Suas exigências são caráter irrepreensível, maturidade espiritual e, acima de tudo, disposição para servir com humildade. Na visão do MacArthur e todo o seu colegiado que escreve esse livro, eles começam olhando que a liderança de uma igreja, em especial seu pastor, precisam disso. Um caráter irrepreensível. Começa por aí. Depois, maturidade espiritual. Ah, mas tem conhecimento bíblico, mas não tem caráter. Então essa maturidade não é plena. Porque Destoa, se né? de fato eu tenho... Oi? Destoa. Destoa, exatamente. E, acima de tudo, disposição para servir. A gente está aqui fazendo uma crítica, mas se a gente não tiver disposição para servir, é um tiro no pé. Se a gente não tiver disposto a construir igrejas relevantes, que sejam igrejas que prezem por caráter e por maturidade, a gente vai ser um teórico a mais na história de Deus, que também é um erro, né? Então, é isso aí. Né? Então, fazendo Pois não. Eu ouvi recentemente uma fala de um pastor comentando a respeito de Billy Graham. Billy Graham, enquanto ele fazia aqueles grandes eventos, ele e mais alguns irmãos tinham feito um acordo e um cuidava do outro. O acordo era: a gente não mexe com dinheiro, a gente não tem contato direto com mulheres enquanto estivermos sozinhos. E aí tinha outras falas ali, ou pelo menos outros critérios que eu não lembro agora. Mas vai muito de encontro com o que é mencionado aqui, né? Você vê o cuidado uns com os outros, o zelo para se manter diante de Deus inculpável, né? Agora, me entenda, né? Inculpado, sim, vai errar em algum momento, mas não por esses erros grotescos. Ou seja, muita maturidade, né? Porque o cara tá rodando aí as nações. Eventualmente, tem pessoas que não vão ter contato com ele, e aí, na teoria, ele tá distante dos olhos de algumas pessoas, poderia aprontar, como a gente ouve falar de alguns pastores televisivos hoje, e assim, ou seja, há um cuidado enorme com o caráter, né, para que a mensagem, eventualmente, não seja confundida. E muito menos comprometida, né, pastor? Porque você prega uma libertação, uma salvação, e de repente você está lá no meio do pecado, e aí você fala assim, quem ouviu fala, poxa, eu queria isso para mim, mas se não serve nem para ele. Então, então é isso aí. Pode falar, Júlio. A questão é achar que eles estão passivos de erro, porque a gente vê os grandes escândalos são aqueles que você falou, os televisivos, porque ele passa a ser uma figura notória e pública. Então, quando eles tropeçam e cai, só que ele potencializa na mídia aquele erro que ele cometeu. Verdade. E aqui, lembrando uma frase que eu sempre digo para vocês, irmãos: as pessoas não estão esperando de nós perfeição, elas só querem caráter. No momento que um pastor errar, pecar, ele tem que se reparar. Ele precisa aceitar as disciplinas, se colocar ali como uma ovelha, aceitar o que foi instituído e recomeçar. Mesmo que ele perca uma credibilidade que outrora ele ganhou, ele pode reconstruir a sua vida. O problema é que as pessoas pecam, arrumam uma desculpa, insistem no erro e ainda arrumam briga porque estão criticando ele do pecado que ele fez. Ou seja, ele não está cumprindo o papel. As pessoas não estão esperando de nenhum pastor em nenhum momento que eles sejam perfeitos, porque é do consenso humano que todos somos falhos, mas é do consenso da vida também que sacerdotes, ou seja, líderes espirituais, devam ser devam ser exemplos. Então, as pessoas não admitem que você não seja um bom exemplo. E se você não for um bom exemplo, ainda mais quando está realmente errando, então essa pessoa perde muito. E podem ver que eu acho que esse tem sido um grande problema.
do pastorado contemporâneo. Né? Erraremos. A questão é como que nós nos posicionaremos diante de um erro, diante de uma falha ou diante de uma limitação. Seremos honestos? Seremos francos? Como trataremos? Eu me lembro que eu recebi alguns irmãos de uma igreja em que eles falavam assim, poxa, estamos tristes, e ali, né? Eu falei, por que estão tristes? Não, porque na igreja que nós vimos, né? O pastor, ele nunca relatou os problemas dele. E aí eu falei, mas qual o problema disso? Não, é porque ele demonstra que não tem problema, ou que ele está num patamar muito mais elevado, ele precisava ter uma roupagem tão, tão, tão boa, Mas, só que era assim, era uma roupagem religiosa, né? E Então, outra coisa, eu até, enquanto eu aconselhava esses jovens, eu falava assim, olha, relevem isso, né? Quem sabe uma hora ele aprende e tal, porque eles estavam notando uma certa diferença com relação a pastores que caminham com honestidade, falando a verdade pela verdade. Se perdem o emprego, perdem o emprego, perderam o emprego. Se tem um filho que está desviado, tem um filho que está desviado. Não tentam maquiar, porque existem aqueles que querem a qualquer custo manter a imagem. E, meus irmãos, eu já ensinei isso para vocês e quero repetir, nós não devemos nada para ninguém, ninguém deve nada para nós. No sentido que eu falo assim, você não precisa ter medo, você tem que ser verdadeiro. Foi Cristo quem nos redimiu. Então, a gente tem que viver essa vida liberta em Cristo. Se uma hora Davi pecou com Betseba, Davi pecou com Betseba, está lá. Se o pastor errou, ele errou. A gente não tem que dourar a pílula para mostrar que o diabo pegou porque ele é um grande homem de... Não, a gente tem que mostrar que o pastor pisou na jaca porque pensou errado, escolheu errado, não vigiou, e agora é orar pelo pastor para ele retomar, voltar à vida. Essa simples questão, quando é bem questionada, as pessoas passam até a falar, ele errou, mas ainda bem que ele pediu desculpa, né? Ou seja, coisa simples, né? Bom, eu sei que os debates são muitos, e hoje eu quero até agora encerrar esse último ponto com isso, para a gente ir para o último ponto, né? Então, eu vou fazer aqui a leitura desses demais pontos e a gente responde junto, ó. Como eram conhecidos os primeiros pastores da nossa nação? Vamos lá, bate pronto. Como eles eram conhecidos? Eles eram conhecidos... Quem já ouviu um pouco sobre as histórias dos grandes pastores e avivalistas da nossa nação, como que eles eram conhecidos? Os pastores atuais melhoraram ou pioraram em relação a eles? O que melhorou e o que piorou? Vamos lá. Como eram conhecidos os pastores que começaram a desbravar esse Brasil de muitos Brasis? bom, eu acho assim, não me converti, né, mas em 88, mas eu penso que a imagem do pastor desse período, ela se confunde com a igreja desse período, né? Os crentes desse período, que é mais respeitado, né? A crente em toda época perseguido, tudo mais, tinha maior credibilidade, entendeu? Muito bom. E Isso aí. Né? O que mais, Júnior? O que eu mais, acho que sim, irmãos? como eu não vivi essa época, brincadeira. também não. Não é brincadeira. Mas eu acredito, eu dou voz à fala do irmão Júnior. Eu acho que é isso aí. Credibilidade. Acho que a palavra que talvez define isso é credibilidade. Eram irmãos com credibilidade. Eu poderia acrescentar um ponto. Eram pastores e igrejas que tinham relevância. Exatamente. Eram relevantes. Até para ajudar os demais, né? Quando a gente vê os pastores anciãos, quando a gente vê as histórias, até mesmo as igrejas, quando se falava assim, você é crente, ou como diz o carioca, você é Bíblia, havia respeito, havia valor. Eu vou te contratar porque eu sei que o crente não tem vícios, o crente não bebe, o crente respeita os princípios, ele cumpre as leis, paga as contas.
Entendeu? O Júnior disse muito bem, viu, Júnior? Os pastores atuais se confundem com os rebanhos atuais e os pastores antigos se assemelham àquilo que eles eram antigamente. Disse tudo. Pastor sai de rebanho. É, isso aí. Tá bom? Agora, o D, como eram conhecidos os pastores da Reforma até o século passado, né, no caso? Como que eles eram conhecidos nesse período de quase, vamos por aqui, praticamente 500 anos? Os pastores, eu sei que tivemos muitas oscilações, tivemos apostasias, tivemos períodos que foram bons e períodos que não foram, mas, de uma forma geral, como que os pastores eram vistos no passado? Quando a gente lê os livros, História dos Avivamentos, História Eclesiástica, o que vocês já viram? Como que eram? Quais eram as coisas que marcavam suas vidas? Era mais respeitado, né? E até que eu me lembre, né? Era mais respeitado, né? Tu lembra aquele filme lá e aquele David Wilson, inclusive o Punhal, fazer o trabalho em Nova York, né? Isso daí agora é mais recente, né? Mas eu estou indo da Reforma para cá, Júnior. Da Reforma, como que eles eram, né? Desde a Reforma para cá, o que eles tinham? Eu acredito que uma das principais características desses pastores da Reforma para cá era a firmeza, era o posicionamento em defender o evangelho, a sua postura em relação à sua fé. Eu acredito que uma das principais características desses pastores era a firmeza, o posicionamento. Muito bem. O que mais? Eles eram avarentos, eles eram vaidosos. Claro, não estou dizendo que não existiu, mas percebam, há uma tônica, não há uma tônica nesses 400, 500 anos em que se perdura, né? Total desapego, né, de tudo que o senhor mencionou aí, a avareza não tinha, inclusive, acho que no Heróis da Fé, relata bem ali a vida de 20 homens, se eu não me engano. Eles tinham uma característica que era bem peculiar, todos oravam e oravam muito, ou seja, havia uma renúncia de suas próprias vidas, né? Se for dividir a vida o dia em 3 períodos, boa parte deles reservavam um período para se dedicar ao relacionamento com Cristo. Então, por essa, você já consegue ver a renúncia que eles tinham. 8 horas, de fato, do evangelismo, obviamente, né? Então, assim, às vezes era um deslocamento de um ponto a outro, porque tinha amor e zelo às escrituras, e queriam, de fato, ser cumpridores do seu chamamento. Então, é o que eu consigo perceber. Isso, e olha, irmãos, eu estou fazendo essas perguntas aqui, você pode ver que nessas aulas, nessas primeiras 3 aulas que a gente vai ter, eu quero, sabe, realmente ir na jugular nossa, né, para a gente poder se colocar de joelhos diante do Senhor e orar pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós, né? Porque, como eu disse, nem todos serão pastores, mas o que eu tenho feito para orar pelo meu pastor, para desejar que o meu pastor chegue lá, ser o apoio dele? Acho que eles é mais por vocação mesmo, paixão, por amor, né? E Sim. depois é que vinha, né? A recompensa. Mas no primeiro momento era o amor, né? A vocação mesmo. Exatamente. O apego à palavra de Deus. E agora o E e o F, para a gente concluir, e o que acontecerá com a Igreja de Jesus com a condução dos pastores da forma que está? Existem valores e princípios para ser resgatados? O que vocês acham, meus irmãos? E aqui o F, e o que vocês acham que aconteceu para tal mudança? Ou seja, o que mudou tanto? E o que vai acontecer com essa igreja? O que precisa ser resgatado? Vamos lá. Bom, a igreja é triunfante, né? Eu acho que a fala do irmão Júnior no comecinho ali me fez refletir, né? Porque eu tive um ponto de vista naquele 4º ponto, ele me fez enxergar um outro. Há os remanescentes que não vão se dobrar. Isso, verdade. Esfriar o amor, né, Deus? Justamente. Então, a igreja é triunfante, sim. Ainda que a gente veja pastores aí mau caráter, muito inclinado ao erro, mas vai ter os remanescentes. A gente não vai sofrer dessa crise aí de Elias, não. Deus separou para si aqueles, né? Isso aí. Verdade, boa. Glória a Deus. E é isso aí, meus irmãos. Alguém quer fazer mais algum comentário para a gente fechar esse módulo? Pastor,
Eu acredito que, assim, é igual o irmão Júnior falou, que a igreja, assim, de um modo geral, tem um aspecto, assim, que perdeu muito a credibilidade, assim, nos dias atuais, né? É bem contemporâneo isso, mas eu acredito também que pelo crescimento do evangelho. Tem alguns censos aí que dizem que em algum momento nós seremos, né, seremos a maior religião aqui no Brasil, e isso também é claro que é um ponto positivo, né, mas tem o seu aspecto negativo também, né, porque traz, assim, uma sensação de normalidade, e isso nada mais é do que comodismo, né, e aí, aí acaba que as coisas viram um pouco meio que aguadas, né? E eu acredito que esse é o aspecto ruim, né? Porque perde-se um pouco da essência mesmo que é do evangelho, do poder de Deus, da essência do Espírito Santo. E eu acredito que tem um pouco disso também nisso tudo. O crescimento trouxe um pouco de água com açúcar aí para tudo aquilo que era bom. Tudo Acho bem. que o que o Gil falou é muito importante aí, que o censo ele prospecta só número, né? Mas não qualidade. Exato, você tocou no ponto. E se eu estou com uma perspectiva apenas numérica ou mercadológica, aí onde entra o ponto negativo, porque eu quero acreditar, Gil, vamos aqui só fazer um comentário, talvez vocês já ouviram falar sobre os avivamentos nas Ilhas Fiji. Já ouviram Sim. falar? Ou quem sabe, por exemplo, como nós estudamos em História dos Avivamentos, né, que está até gravado aqui nas nossas aulas, são momentos maravilhosos, avivamentos em alguns países. O que acontece? Quando é realmente uma coisa profunda, marcante, mas sempre com o viés da qualidade, a quantidade não se perde. Mas quando você pega e foca só na quantidade, sem qualidade, aí se pulveriza mesmo. E aí é onde você fala, e tem razão, Diego, né? Mas que Deus nos ajude, tá bom, meus irmãos? Mais alguém quer comentar alguma coisa para a gente fechar? Eu acho que essa época aí, eu só vou dar uma última fala. Vocês acham, né, que aconteceu? Eu acho que são muitos elementos, e um deles eu acho que é a secularização, né? Sim, exatamente. Secularização. Tem a dúvida, Júnior. E aí onde entra dentro do que o Gil falou, no sentido, literalmente, de somos números e acomodamos. Mas é nisso que eu acredito, que é possível existir um país do tamanho do nosso, muito fervoroso. É possível. A gente vê isso na igreja americana, lá no século XVIII, século XIX, e a gente vê que eles realmente se mobilizaram, se converteram de coração, e aí fica aqui o nosso desafio, né? Existem valores e princípios a serem resgatados? Sim, existem. E é por isso que a gente está trabalhando aqui, né? Para a gente pensar a partir da gente, para a gente orar, a gente pedir misericórdia. E por isso que eu disse que essa matéria eu gosto dela no final do módulo. Eu sei que nem todo mundo vai ter o privilégio de tê-la no final, por causa como o nosso grade ela é por módulo, né? Mas literalmente encerrar os 3 anos de curso e dizer, Deus me ajuda. Não deixa eu ser mais um que anivela o teu ministério, a igreja, da média para baixo, mas me faça caminhar sempre da média para cima. Me ajuda e me coloque pessoas que pensem também assim, para que elas me ajudem, porque sozinho a gente não vai fazer muita diferença, né, meus irmãos? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Vamos para o último bloco? Amém. Bora. Tá bom, Vamos então lá. vou encerrar aqui para a gente ir para o último bloco, tá bom?